Olá! Começa agora o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 29 de novembro, e você confere aqui os principais destaques do portal Giro.com. E hoje nós começamos falando sobre o caso de um homem que matou a filha de apenas 5 anos em Duque de Caxias e foi preso. Gabriel Barbosa traz mais informações sobre o caso. Exatamente, Enzo. Olá para você, olá para todos que estão em casa acompanhando o resumo de notícias. E no último domingo, dia 28 de novembro, um homem foi preso por oficiais da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso por ter matado a sua própria filha de apenas 5 meses. De acordo com as investigações que foram disponibilizadas por oficiais de polícia, o homem já havia algumas notificações criminais pelo crime de violência doméstica contra sua companheira, que saiu de casa após ameaças do marido de que ele mataria a filha do casal. Na sexta-feira, dia 26 de novembro, o homem, em um ataque de raiva enquanto sua filha chorava, pegou o bebê e tacou ele no chão. A criança foi encaminhada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. E com a chegada da nova variante da Covid-19, a BioNTech anunciou que já está à procura de uma nova vacina que contém a variante. Richard Stolzenburg fala sobre essa busca. Exato, Enzo. Olá mais uma vez para você e a todos que estão acompanhando o resumo de notícias. A farmacêutica BioNTech anunciou hoje que já começou a trabalhar na vacina para essas novas variantes, principalmente a Omicron, como foi denominada pela Organização Mundial da Saúde, essa nova cepa que surgiu na África do Sul e já atinge todos os continentes. No entanto, a farmacêutica ainda não informou se será necessário retrabalhar a vacina já feita em parceria com a Pfizer, que inclusive é aplicada aqui no Brasil com 2 doses e também a aplicação da dose de reforço. A Organização Mundial da Saúde informou que a Omicron ela é uma variante de risco global alto por conta da quantidade de mutações, que já chegam a 50, que é, por exemplo, mais que o dobro do que registrada na última cepa, que é a Delta, por exemplo. Richard Stolzenburg para o resumo de notícias. E a tragédia no voo que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia completa hoje 5 anos. Samuel Freitas relembra o caso. Há 5 anos, uma tragédia marcou o futebol mundial e principalmente o brasileiro. O avião que transportava a delegação da Chapecoense até a Colômbia para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional fez um pouso forçado na região de Antioquia, deixando 71 vítimas e somente 6 sobreviventes. O grupo saiu de Guarulhos para a Bolívia em voo comercial com 72 passageiros e 9 tripulantes. Depois de fazer escala técnica, deixou Santa Cruz de la Serra em direção a Medellín. Enquanto sobrevoava as cidades colombianas de La Serra e Aberroral, a aeronave perdeu contato com a torre de controle do aeroporto José Maria Córdova e poucos minutos depois caiu. O lateral Alan Ruschel, o zagueiro Neto e o goleiro Follman, que teve que amputar uma perna, foram os únicos atletas que sobreviveram. Além deles, também saíram com vida o jornalista Rafael Renzel, que morreu em 2019 após sofrer um infarto fulminante, e os 2 integrantes da tripulação, Jimena Soares e Ervin Tumiri. E o governo do estado do Rio de Janeiro começou a realizar a obra no Hospital Geral de Guarulhos, em Campos. Richard Stolzenburg traz mais detalhes sobre a obra. Isso mesmo, Enzo. Olá para você, olá a todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta segunda-feira. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, liberou o orçamento de 40 milhões de reais para poder fazer as obras e as reformas do Hospital de Guarulhos, que fica na cidade de Campos. Na primeira etapa dessas obras, serão gastos 16 milhões de reais. E entre os trabalhos está incluído a intervenção do prédio de modo geral, a ampliação dos leitos, que vão subir de 89 para 152 leitos, além também da reforma do telhado e também a conclusão das emergências. Lembrando que, apesar desse orçamento ter sido liberado pelo governo do estado, quem ficará responsável e vai coordenar as obras que se iniciaram hoje será a Prefeitura de Campos. Richard Stolzenburg para o resumo de notícias. E o bilionário Jack Dorsey deixou a presidência do Twitter.
Gabriel Barbosa conta o que motivou a decisão do americano. Isso mesmo, Enzo. Olá novamente para você, olá novamente para todos que estão em casa acompanhando o resumo de notícias. E nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, Jack Dorsey, um dos fundadores da rede social Twitter, declarou que está deixando o cargo de presidente executivo da empresa. O anúncio foi realizado após o portal de notícias estadunidense CNBC indicar a sua saída. Agora, Jack deve focar suas atenções para a empresa de pagamentos digitais Square, na qual ele também é CEO. Agora o ex-presidente ainda brincou na rede social ao informar a sua saída. Ele disse, abre aspas, acho que todo mundo já ouviu falar, mas eu me demiti do Twitter. O Twitter é uma rede social que foi criada em 2006 e, após 15 anos de duração, se tornou uma das principais plataformas digitais e uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Jack aproveitou na sua conta pessoal do Instagram para falar que uma empresa presidida por um de seus fundadores é um tanto quanto limitador, isso na opinião de Jack. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E começa nesta semana o julgamento dos acusados pelo incêndio na Boate Kiss. Samuel Freitas traz mais detalhes sobre o caso. Um dos julgamentos mais aguardados do Brasil nos últimos anos terá início nesta semana. Os réus são os acusados pelas mortes de 242 pessoas, que em sua maioria eram jovens universitários no incêndio da Boate Kiss, em janeiro de 2013. O processo acontece 9 anos após a tragédia e do indiciamento de 28 pessoas ao longo da investigação. O tribunal do júri decidirá o destino dos dois sócios da empresa, Elisandro Spohr e Mauro Hoffman, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor cultural Luciano Bonilha, da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no local no dia. O grupo começará a ser julgado a partir desta quarta-feira, dia 1º, por homicídio simples com dolo eventual de 242 vítimas e tentativa de homicídio de outras 236, que ficaram feridas. Um acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer foi assinado nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O acordo foi firmado em Salvador e as doses têm entrega prevista para 2022. A presidente da Pfizer Brasil, Marta Dias, destacou que o contrato também prevê o aumento da quantidade de imunizantes, com a possibilidade de modificações para atender demandas de novas variantes, caso seja necessário. Após a assinatura, Marcelo Queiroga falou que os imunizantes são a principal medida de combate à Covid-19, resultando na queda de pessoas infectadas e de mortes pela doença. Queiroga também reiterou o posicionamento de que a nova variante Ômicron, que apareceu pela primeira vez na África do Sul, será tratada da mesma forma que as variantes descobertas anteriormente. A previsão do tempo para esta terça-feira, 30 de novembro, em Petrópolis, é de mínima de 19 e máxima de 24 graus, com 90% de chances de chuva. No município do Rio, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, o Enem, devem ser divulgados em 11 de fevereiro, de acordo com Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Nessa data, os candidatos poderão consultar as notas individuais em cada prova: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. O gabarito extraoficial do Enem será publicado ainda nesta semana, na quarta-feira, 1º de novembro. Ele só permite, no entanto, que o aluno saiba seu número total de acertos, já que a prova é corrigida pela teoria de resposta ao item e a nota final não é calculada apenas com base na porcentagem de respostas corretas. Ela detecta a coerência no desempenho do aluno. Se ele acertou questões muito difíceis, por exemplo, e errou as consideradas fáceis, provavelmente chutou as alternativas. A TRI detecta essa incongruência e atribui menos pontos ao candidato. Duas pessoas que acertarem 120 de 180 questões podem tirar notas totalmente diferentes, portanto. Eu sou Enzo Gabriel e o resumo de notícias termina aqui. Agradeço o seu carinho e audiência e lembro que estas e outras notícias você acompanha nas mídias sociais do Grupo Giros Comunicação. Obrigado e até a próxima.